Olá, tudo bem? Meu nome é Michael, eu sou professor de Educação Física. Hoje nós estamos começando uma série de vídeos aqui no canal chamada Maratonando as Questões. A ideia é que com esses vídeos a gente consiga apresentar diversas questões de diversas bancas para que você que está se preparando para um concurso, você tenha a oportunidade de conhecer mais da banca específica e então estabelecer o padrão, conhecer o padrão que essa banca geralmente apresenta nas suas questões. Geralmente as bancas repetem o modelo de questões, né? Ainda que seja bastante conteúdo, ela tem uma vasta área para poder criar suas questões. Existem conhecidos padrões que as bancas utilizam para elaborar as questões. Então, quanto mais questões você realizar de uma banca específica, mais preparado você vai estar para o concurso ou para o processo seletivo. O grande problema que a gente encontra nesse caso são aquelas bancas que não disponibilizam um caderno de questões para as pessoas em seu próprio site, por exemplo. Só tem a oportunidade de conseguir o caderno de questões quem fez as provas para o concurso em questão, concursos anteriores, né? Então, se você está fazendo prova aí para educação física, você só vai conseguir prova da Nosso Rumo com alguém que já tenha feito, porque no site mesmo ela não disponibiliza. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui hoje 5 questões da Banca Nosso Rumo. Eu espero que elas possam contribuir com o seu estudo, nesse processo aí de preparação para o concurso público. Vamos lá, então. Primeira questão, Arujá 2022. Eu fiz essa prova, tá? A fase de desenvolvimento motor que ocorre até os 4 primeiros meses de vida e é caracterizada por movimentos reflexivos involuntários que formam a base para as fases seguintes é a... Bom, aqui, antes de a gente começar a ler as alternativas, vamos aqui apresentar. Geralmente a Banca Nosso Rumo utiliza como referência este livro aqui, Compreendendo o Desenvolvimento Motor, de Gallagher, Osmond e Goodway. Se você der uma procurada no Google, não é difícil de encontrar esse PDF aí. Então, vale a pena a leitura. Todo o livro? Não. Geralmente o que cai é isso aqui, ó. Essa ampulheta bastante conhecida, que apresenta as fases do movimento ao longo da idade, né, do indivíduo. Primeiro ali, do útero até 1 ano, fase do movimento reflexo. Do nascimento a 2 anos, fase do movimento rudimentar. De 2 a 7 anos, fase do movimento fundamental. E de 7 a 14 anos, fase do movimento especializado. Se a gente considerar e observar bem aí, ó, cada fase tem pelo menos 2 subdivisões, né? Rudimentar e fase do reflexo, eles têm 2. Então aqui, ó, do útero até 1 ano, fase do movimento reflexo. E do nascimento a 2 anos, fase do movimento rudimentar. Você percebe aí que fase do movimento rudimentar e fase do movimento reflexo, elas abarcam o mesmo período, que vai do nascimento até 1 ano. Por que isso? Para o concurso, geralmente a banca toma esse cuidado e não coloca dessa maneira para não confundir o candidato. Só que, a título de conhecimento, por que os diferentes fases estão contemplando a mesma idade cronológica? Porque as crianças estão em períodos, vamos dizer assim, únicos, né? A gente pode considerar na escola, você vê crianças com uma idade iguais a outra, só que em diferentes estágios de desenvolvimento. Enquanto umas estão um pouco mais à frente, outras estão um pouco mais atrás, e assim também é aqui na hora deles colocarem essas classificações. A título de concurso público, eles costumam colocar dessa maneira, ó, do útero até 4 meses, fase do movimento reflexo. De 1 a 2 anos, fase do movimento rudimentar, para não confundir um candidato, ok? Então, voltando aqui às nossas alternativas, a gente tem aqui, ó, fase de movimentos rudimentares. Ele está perguntando aqui a fase de desenvolvimento motor que ocorre até os 4 primeiros meses de vida. É a fase de movimento rudimentar? Não, rudimentar é de 1 a 2 anos, ok? Fase motora reflexiva? Correta. A gente tem, então, a nossa resposta aqui, letra B. Fase de movimentos especializados? Não, essa é de 7 em diante, ok? Fase de movimentos fundamentais? Também não, essa é de 2 a 7 anos. E fase motora direcionada, essa nomenclatura nem aparece na nomenclatura ali apresentada no livro, ok? Então, resposta correta, letra B, fase motora reflexiva. Questão número 2, Indaiatuba 2022.
Na fase dos movimentos fundamentais, estes são consequências dos movimentos rudimentares, ok? Nessa fase dos movimentos fundamentais, as crianças formam e exploram as suas capacidades motoras. Assim, os movimentos fundamentais são básicos para qualquer outra combinação de movimentos. Diante do exposto, é correto afirmar que essa fase vai do nascimento aos 2 anos de idade? Não, isso aí está no reflexivo e na fase motora rudimentar. Dos 2 aos 7 anos de idade? Correto, é isso aí. Fase dos movimentos fundamentais vai dos 2 aos 7 anos de idade. Dos 3 aos 8 anos de idade? Não. Dos 7 aos 14 anos de idade? Também não. Da vida intrauterina aos primeiros 6 meses de idade? Também não. Então, alternativa correta, alternativa B. Questão número 3, Indaiatuba 2022. É o princípio que determina que cada atividade física tenha suas próprias características, suas possíveis adaptações de acordo com o objetivo e seus estímulos, os quais o organismo é submetido, criando efeitos paralelos específicos. Trata-se do princípio do... Bom, aqui então essa questão está falando dos princípios do treinamento desportivo. Alternativa A, continuidade, e alternativa B, reversibilidade, elas estão interligadas, certo? Para que haja progressão na resposta física de algum indivíduo, na capacidade física do indivíduo, é necessário que haja uma continuidade no treinamento para que isso ocorra. Se o indivíduo começar a treinar e depois de um certo tempo ele parar de treinar, a tendência é que o organismo retorne à condição inicial. Esse retorno é chamado de reversibilidade, ok? E continuidade, essa necessidade de que haja uma progressão para que ocorra uma melhora da condição física. Então, as duas não respondem à nossa questão número 3. Sobrecarga crescente. Isso está tratando da progressão de carga, para que haja uma progressão da qualidade física do indivíduo, de alguma capacidade física, é necessário que haja uma sobrecarga crescente. Por exemplo, no caso da musculação, para que haja um desenvolvimento do músculo, se o indivíduo começa com X de peso, depois de um tempo, esse peso vai ficar insuficiente para que haja uma adaptação do indivíduo, porque ele já vai estar adaptado. Então é necessário que ocorra uma sobrecarga, seja com mais séries, ou então com mais repetição, ou até mesmo com o aumento da carga. Então sobrecarga crescente é um princípio, mas não está respondendo à alternativa 3. Especificidade. Essa sim é a alternativa correta. Está falando aqui na questão que o organismo vai responder de maneira específica dependendo do estímulo. E é isso que esse princípio diz. O organismo vai responder de maneira específica de acordo com o treinamento específico. Antigamente a gente via o pessoal que pratica natação, por exemplo, com a intenção de melhorar a sua capacidade aeróbia, saindo para fazer corrida e assim por diante. Com o avanço do treinamento físico, percebeu-se que isso não melhorava a condição física do indivíduo para aquela prova em questão. Então agora todo o treinamento do indivíduo ele é feito na maior parte do tempo, ou quase todo o tempo, na modalidade em que ele compete. Se ele é nadador, ele vai passar a maior parte do tempo fazendo treinamento na água, certo? Isso é especificidade. E essa é a nossa alternativa correta. Por fim, individualidade biológica responde que indivíduos diferentes respondem diferentes aos mesmos estímulos, ok? Então, letra D é a alternativa correta. Questão número 4, Ilhabela, 2020. A fase dos movimentos rudimentares é aquela, nós acabamos de ver isso, hein? Que vai dos 2 aos 7 anos de idade, rudimentares vai dos 2 aos 7 anos de idade? Não, essa é a fase do desenvolvimento do movimento fundamental. Na qual as crianças formam e exploram suas capacidades motoras? Também não, esse também está tratando dos movimentos fundamentais. Letra C, em que as crianças começam a refinar suas habilidades fundamentais e a combiná-las para a execução das atividades. Olha só, a gente tem lá na base da nossa ampulheta movimentos reflexos, movimentos rudimentares e então movimentos fundamentais. A questão está perguntando sobre movimentos rudimentares, então não tem como ser movimentos fundamentais se ele não passou ainda pelo movimento rudimentar, ok? Então a alternativa C também está incorreta. Letra D, fase em que aparecem os primeiros movimentos voluntários, ainda imperfeitos e descontrolados. E essa é a resposta correta. Letra E, que corresponde à base do desenvolvimento motor, na qual ocorrem os primeiros contatos do indivíduo com o ambiente.
Não, né? Porque o indivíduo tem contato com o ambiente logo que nasce. Então a alternativa correta é a letra D. E por fim, então, questão número 5, Ilhabela, 2020. Os acidentes mais comuns de ingestão são com alimentos estragados e contaminados, produtos de limpeza, medicamentos, plantas venenosas, bebidas alcoólicas, inseticidas, ácidos, etc. Em relação aos primeiros socorros nessas situações, assinale a alternativa correta. Deve-se provocar o vômito para aliviar os sintomas? De maneira alguma deve-se provocar vômito. Letra B, deixar a vítima sozinha por alguns minutos para que ela se acalme? É bem mais provável que a vítima vai sentir calma se tiver alguém com ela, né, conversando, tentando acalmá-la ali até a chegada do socorro. Letra C, afrouxar as roupas da vítima para que esta respire melhor? Sim, essa é a nossa alternativa correta. Letra D, oferecer líquidos como água e alimentos leves à vítima? De forma alguma a vítima pode comer alguma coisa ou tomar líquido se ela já ingeriu algo que está fazendo mal, ok? Enquanto ela não passar pelo médico, ela não pode comer nem tomar nada. E por fim, letra E, transportar a vítima em posição horizontal deitada de costas. Isso não vai resolver muita coisa. Então a alternativa correta aqui é a letra C. Bom, por fim, como é que você foi nesse nosso primeiro simulado aí? Maratonando as questões, nosso rumo número 1. Você foi bem? Escreve aí quantas questões você acertou. E eu quero pedir um grande favor a você. Se você tem alguma prova que você fez recentemente de alguma banca e puder compartilhar o caderno de questão comigo, vou ficar muito agradecido. Esse seu gesto será útil porque com o tempo eu vou organizar mais questões e colocar aqui no canal. Isso vai ajudar aquelas pessoas que estão se preparando para o concurso público, ok? Meu Instagram está aí, o Maicon Ramos. Qualquer coisa você me chama lá, eu vou ter o maior prazer de conversar contigo, ok? Até a próxima e bons estudos!